Que Olá, vibradores! Está começando mais um DibradaCast e o mundo é uma farsa, o futebol é mais uma delas. Aqui é o 86 e não existe farsa maior do que dois mundiais com uma Libertadores só. Aqui é o Aguiar e não existe farsa maior do que o imortal do Grêmio. Coitado do Grêmio. E temos também o Gilmar do E-Farsas. E aí, não existe farsa maior do que eu falar que entendo de futebol. Eu sou igual o Aguiar aí, não entendo nada de futebol. Pô, mas é nóis. Você já viu que você já mas aqui ninguém entende, mano, não se preocupa não. Mas o Aguiar quando eu recebi o convite aí pra participar do DibradaCast, eu escrevi lá no e-mail, eu falei, mas eu não entendo nada de futebol. Aí vocês falaram, não, mas a gente também não. Eu falei, então tá bom. Então tá tudo em casa. Então. Bom, galera do Dibrada, a gente tá recebendo o nosso convidado especial aqui dessa semana, o Gilmar Lopes. Ele é do E-Farsas. Com certeza você já viu, se você navega na internet, no Facebook da vida, com certeza você já viu aí. E o Gilmar é o verdadeiro detetive virtual, né? Porque a Globo plagiou aí, não deu nem os créditos ao Gilmar aí, que vem fazendo o trabalho já de muito tempo. Quanto ano você já tá fazendo esse trabalho, Gilmar? Eu comecei em 2002, então agora nesse ano, em 2015, eu fiz 13 anos. Caramba. E 13 anos de pesquisa, assim, sem parar, né? Todo dia eu publico uma coisa nova. Igual eu tava falando pra vocês, o dia que não tem nenhuma mentira na internet, é só dar uma entradinha lá no Facebook, 5 minutos, que eu encontro alguma pauta pro site. Não falta conteúdo isso pra você, né? Isso quando não é boato, Gilmar, quando é a vida das pessoas, né? Falando, eu sou feliz, eu amo meu marido, é tudo mentira essas coisas. O maior farsa é o timeline de cada um, né? Ô, Gilmar, você ficou puto da vida quando os caras colocaram o Tadeu Schmidt no seu lugar lá no Fantástico, mano? Vai fazer o quê, né? A vida é assim, sacanagem, né? Da cor, meu irmão. Caramba. Pelo menos os créditos os caras poderiam ter tirado, né, Gilmar? Não, mas tudo bem. Eu tô no portal R7 agora, um veículo forte aí de mídia que tem ajudado a divulgar bastante. Porque, assim, uma coisa que eu achava muito ruim no meu trabalho é que o boato sempre se espalha com mais velocidade e em maior quantidade do que o desmentido. Às vezes o desmentido chega aí a poucas pessoas, né? E enquanto que o boato chega a milhões de pessoas. Não, e fora que, por exemplo, sei lá, esses portal grande, eles dão a notícia fake com um destaque enorme, né? Quando vai sair a correção, sai aquele asterístico no fim da página, né? Sai bem discreto. Não, isso quando eles corrigem. Tem muito jornalista por aí que ele faz o seguinte, ele simplesmente tira a página do ar. Quando ele vê que ele tá errado, ele tira aquela matéria do ar. Então o que eu faço? Eu fico de olho quando eu vejo alguma coisa errada, e aí eu pego e tiro o print screen e guardo, porque eu sei que muitos vão tirar do ar. Aí eu tenho lá o print screen e aí eu coloco lá no site também, entendeu? O pessoal deve gostar muito de você. O Gilmar, quem faz muito isso é o Aguiar. Ele fica mandando umas conversas estranhas na internet, aí quando a mulher dele pega, ele apaga, mano. Apaga tudo, né? Queima até o computador e joga fora, né? Eu já sei como é que é. Mas bom, galera, a gente vai fazer uma pausa pra ler os e-mails aí. E na sequência a gente volta com o Gilmar aí falando das farsas do futebol aí. Pega na mentira. Pega na mentira. Tá pensando que é mentira, rapaz? Tá pensando que é mentira? Você não sabe, tem um cara. Comprou um navio, com sonar, com arpão. Vamos pros e-mails aqui, então. A gente tá com convidado. Aí vamos passar rapidinho os e-mails. O Jonathan, do Rio de Janeiro. O Jonathan com DI. Ele escreveu na nossa postagem lá no Facebook, lá que a gente postou do último programa sobre a segunda divisão. Ele só escreveu isso aqui: dá-lhe fusão, vamos até o fim. Até o fim, que é até acabar a moral no futebol? Deve ser isso que ele quis dizer. Deve ser até o fim de todos os clubes, só permanecer o Fluminense, né? O advogado vai tirar a vaga de todos os clubes pra funcionar, só vai ficar o Fluminense. Sacanagem. E o Roberto, ele é aqui de São Paulo, e é São Paulino também, e ele mandou um VTNC pro Aguiar, não sei o que significa. Ele falou: Aguiar,
São Paulo nunca foi rebaixado. Cale sua boca. Nossa, Bem, posso responder? rapidamente. Idem pra você, eu acompanhei e seu time é uma merda. Respondendo no mesmo nível, né? Toma lá da cá. Mas tá certo, esses são os e-mails aí, o Caissara. Bom, galera, vou dar os recados rapidinho aí, porque a gente tá com um convidado super especial aí, o Gilmar, do E-Farsas. O programa ficou muito legal, vocês podem acompanhar aí, vai valer a pena. A gente tá pedindo para as pessoas entrarem no nosso site www.dibrada.com.br, onde você vai poder acompanhar todos os nossos novos episódios do nosso podcast, e lá também tem os links do nosso Twitter, Facebook e Instagram. E se você quiser entrar diretamente pelo Facebook, é facebook.com/blogdebrada. O nosso Instagram é @blogdebrada e nosso Twitter é blogdebrada também, ou 86 é só de Brada, eu me esqueci. Não, é blog de Brada. Também blog de Brada, e tem o nosso e-mail, se você quiser mandar sugestões de pauta aí, se você quiser mandar reclamação, quiser xingar o Aguiar que fez o nosso ouvinte anterior aí que mandou um VTNC. Se você quiser mandar novas siglas ofendendo o Aguiar, fique à vontade. Que a gente vai adorar. Bom, entra no o Instagram nosso, é muito maneiro lá. A gente posta fotos de lances do futebol aí, lances memoráveis. Você vai curtir, para de ficar dando curtida em foto de cachorro da sua vizinha aí. Sai dessa vida aí. Curte o blog de Brada lá, que você vai receber vídeos maneiros de futebol. E, bom, pessoal, o programa tá super especial, acompanha a gente aí. E vai ter os links do nosso amigo do Gilmar Lopes aí. Vai ter os links do site dele aí, do Twitter dele aí. Confere aí no post. E vamos nessa, galera. Vamos descobrir o que tem de farsa no futebol aí. Como que diria o 86? Se você soubesse o que acontece no futebol, você ficaria enojado. Vamos lá, galera. Retornando aqui com o grande Gilmar do E-Farsas, vamos começar a falar um pouquinho aí dessas farsas que tem no futebol aí, tirando o Fluminense aí, que é uma farsa consolidada. A gente teve muitos outros casos aí, vamos começar. A gente separou aqui alguns casos, Gilmar, conta aí da história do... Será que tem farsa no futebol? Será, né? Só um pouquinho, né? Acho que você vai ter que virar integrante fixo aqui do Dibrada para poder falar de todas as farsas. Vai ter muita coisa. A gente teve um episódio do Sejam Bem-vindos no telão lá do Corinthians, naquele mosaico lá. Você contou isso no seu blog aí. Explica pra gente o que foi aquela história. Isso daí foi em 2014, né? Logo quando tava já já tinha sido... inaugurado lá o Arena Corinthians. Até me corrigiram aqui no blog dizendo que eu não posso falar Itaquerão, eu posso falar Arena Corinthians. Não, mas aqui você pode. Aqui pode. Então tá bom. E aí apareceu uma foto nas redes sociais dizendo que estava escrito nos letreiros lá de fora do estádio, escrito assim: sejam bem-vindos. É bem cara do Corinthians, né? E aí ficou aquela brincadeira, pô, os caras não sabem escrever e tal, não sei o quê. E aí eu fui procurei na internet para ver se eu achava a foto original, e não descobri qual era a foto original, mas eu fiz uma análise aqui nessas imagens e descobri que algumas letras foram adulteradas aqui. Então, na verdade, estava escrito sejam bem-vindos, inclusive tem até um vídeo lá mostrando que estava escrito sejam bem-vindos, e eles pegaram a letrinha do B, do bem-vindos, né? E jogaram no E, pra ficar sejam bem-vindos. Na verdade é sejam bem-vindos. E aí, olha que legal. O jornalista José Simão, ele publicou essa foto falsa e ajudou a popularizar ainda mais essa história. Que as pessoas levem em conta também o número de pessoas que seguem aquela determinada personalidade no Twitter para relevar se o que ela tá falando é relevante ou não. E aí muita gente acabou acreditando, achando que era real. Mas agora, fala a verdade, seria muito mais maneiro se fosse verdade, né? Mas de qualquer maneira, eu não deixei passar quieto, porque apesar deles terem escrito sejam bem-vindos, estava escrito corretamente, o bem-vindo tem que ter um tracinho no meio. Tracinho, e os caras não deixa de ser um erro ortográfico.
Não deixa de ser um erro ortográfico, né? É. Mas aí a esperança do... É que com certeza não foi um corintiano que escreveu isso, né? Foi algum contratado que faz esse serviço pro Corinthians, né? Porque se fosse corintiano teria errado, com certeza. Bom, a gente teve também o... na hora que eu vi, eu já meio que detectei que era fake. Ele chega a ser meio grosseiro, que é o vídeo do goleiro lá tomando 5... Defendendo, né? 5 chutes com... O Aguiar é goleiro, né, Aguiar? Peraí, mas cara, tem uma pergunta que faz muito tempo no popular da Zona Leste. Eu tinha esperança que o estádio do Corinthians era uma farsa, não, Gilmar? Não é no Pacaembu em outro estádio, não? Que foi a Copa? Olha, pelo tanto de dinheiro que eles gastaram lá, eu acho que deve ser uma farsa, viu? Ele existe, mas é uma farsa, né? Mas então, Gilmar, e o goleirão lá? É meio grosseiro até o vídeo, né? Então, mas o interessante desse vídeo é que foram os próprios foram os jogadores desse time aí, do Yale, que é o goleiro lá, o Scott Sterling, que ele começou a defender todos os pênaltis com a cabeça. Claro, dá pra ver mesmo que é uma brincadeira, né, isso. Mas eu publiquei lá no site porque tinha várias pessoas escrevendo nos comentários lá no Facebook: olha, coitado, ele sofreu, não sei o que, entendeu? Os direitos humanos, mas os direitos humanos, olha, estão explorando o goleiro. Pois é, mas assim, esse vídeo, na verdade, foi produzido por um programa de TV norte-americano chamado Bill TV. E é um grupo de atores lá, de comediantes, que fazem essas brincadeiras. E o pessoal que participou desse jogo de mentirinha são os próprios jogadores lá do Yale. Por isso que ficou bem bacana. Então, por isso que ficou verossímil, né? Porque tinha os jogadores mesmo do time, né? Tinha. E no meio do jogo, entra um camarada de bigode lá, com a maca, e esse cara, ele é um dos atores lá, um dos comediantes desse programa. Mas é bem interessante, ele circulou bastante, né, nas mídias sociais aí, repercutiu bastante, né? Sim, e mas o legal... Mais E o legal dos boatos eletrônicos, das farsas da internet, legal pra mim, assim, né? É que volta e meia eles voltam a circular. Então, por exemplo, essa história circulou no ano passado, mas é bem capaz que esse ano volte a aparecer de novo esse mesmo vídeo, entendeu? Porque tá sempre gente nova entrando. É que é tanto conteúdo, né, que as coisas, elas entram num círculo, né, rapidamente são esquecidas e rapidamente elas voltam. E quando eles não mudam algumas coisas, né, mudam o nome de um jogador, ou muda o nome, muda a data pra tentar reciclar o boato, né? Isso, a notícia, né? E também tem muita gente nova entrando na internet, né? Então aquela sua tia que entrou no Facebook agora, ela vai ficar maravilhada quando ela começar a ver. O Aguiar ele digitava com máquina de escrever até esses tempos atrás aí. Ele nem sabe. Aí agora ele viu o vídeo do Jeremias muito louco, achou que era novidade, né? Ele chegou com o negócio aqui e falou: mano, chegou isso aqui pra mim da hora, morre diabo, saiu hoje. Novidade. Você precisa ver isso, né? Você precisa ver isso. Olha o pessoal do Hermes e Renato, já ouviu falar? Essas coisas. O cara até já morreu, né? Então, o vídeo dele. Então. Essa da tia aí. É santista, né, Gilmar? Santista geralmente é mais conservador, né, mano? Dá pra entender. Eu fiquei feliz. Sabe, Gilmar, eu fiquei feliz. Esse final de semana eu instalei meu WhatsApp no celular. Aí já, a novidade foi ter o celular, e ainda com o WhatsApp foi mais da hora. Gilmar, o Aguiar, esses dias ele falou: pô, mano, cria um Orkut pra mim, me adiciona lá. O pior não é o Orkut, o pior era o Orkut Gold, né? Não sei se vocês lembram. Tem uma história que tinha gente vendendo Orkut Gold, que era não existia, né? O Orkut era de graça. É igual essas mensagens, né, que você recebe. Repasse para 20 pessoas, senão vai começar a cobrar o seu WhatsApp. Né? Pois é, essas cara, coisas. Eu recebo sempre isso. Sério, Gilmar? Paguei 25 pontos nisso, mano. Como assim? Não tinha que pagar, né, cara? Eu passei cartão de crédito e tudo. Bom, vamos lá. A gente teve o caso do Neymar, que foi flagrado fumando cigarrinho do diabo. Teoricamente, né, fumando algo parecido com maconha, né? Olha. Você teve esse episódio também. Tem, e o legal é que essa história também
foi publicada em um site conceituado na Itália, é o La Gazzetta dello Sport. Eles, muito famoso. Eles publicaram como se fosse verdade e tal, e no meio de várias outras fotos. E aí, o jornalista aqui do Brasil, ele vê uma história dessa e fala, vou publicar também. Prato cheio, né? Aí o jornalista, o que o jornalista faz? Alguns, né? A grande maioria. Pra tirar o corpo fora, ele escreve assim, de acordo com o jornal segundo italiano. site. Exatamente. E aí ele tira o corpo fora. Depois, quando o pessoal pega e descobre, o que ele faz? Pega e tira o site do ar, tira a matéria do ar e fica por isso mesmo, entendeu? Mas no caso desse... o pessoal não... No caso desse Neymar aqui, dessa história que ele tá fumando um cigarrinho do capeta aqui, de qualquer maneira, não é um cigarrinho do capeta, é um cigarro normal, que também é do capeta, mas não é uma maconha. E o rapaz que tá fumando aqui não é o Neymar, é um sósia dele. É o espanhol Nicolau Paes dos Santos, que ele é dublê do Neymar. Quando ele vai... Então ele é fake de qualquer jeito, né? Ele é uma cópia do cara. Mas, tem uma foto desse camarada aqui do lado do Neymar. Ele é a cara ele é igualzinho, cara, igualzinho. Só que como é a versão pobre, né, do Neymar, né? Porque o Neymar tem bastante dinheiro. Será que deve ter E aí, pelo que o motivo da separação da Marquezine com o Neymar chegou, não, mas eu pensei que era você. E aí o que a gente descobre, né? A gente descobre que o Neymar, além de fazer vários comerciais, a gente descobre que nem todos ele faz, porque esse comercial aí, por exemplo, era um comercial que o Neymar ia fazer, e aí esse dublê fica fazendo algumas cenas, e o Neymar só faz o close e tal. Interessante, eu queria ter uma vida dessa pra mim. Não. Deve ser. A qual? Do Neymar ou do fake? Eu acho que, olha, na minha situação, eu acho que a do fake já quebrava um galho, viu, cara? Tava bom, né? De todos nós aqui. Pô, deu a sorte de ser parecido com o famoso Angão Grana, faz mal com ninguém. Peraí, mas tem uma história recente. Ô, Aguiar, você não foi confundido com o Alexandre Matos esses dias? Pô, é verdade, Alexandre Matos do Palmeiras. Mas explica quem é o Alexandre Matos pro Gilmar, que ele não faz a mínima ideia. Explica aí o 86, ele é dirigente de Olha, Gilmar, o Alexandre Matos é o diretor de futebol do Palmeiras, que era do Cruzeiro, e veio pro Palmeiras. E o Aguiar, ele trabalha ali na região da Água Branca, né, o Aguiar? Da Turiaçu, Aguiar. Eu tava exatamente na esquina da Turiaçu com a Cardoso de Almeida. E o Aguiar também, ele tá um pouco robusto, viu, Gilmar? Ele é um cara que ele tá um pouquinho acima do peso. E ele é bem parecido realmente com o Alexandre Matos. E ele contou pra gente que alguns torcedores do Palmeiras... Fala aí, ô Aguiar, a história. Então, eu tava indo até pegar um ônibus pra fazer uma viagem com a Marília. E eu tava de paletó e tal, né? Aí esses torcedores do Palmeiras, 2 torcedores do Palmeiras me pararam. Pô, você é o Alexandre Matos? Eu sou o Alexandre Matos. Poxa, mas assim, sabe, demorei ainda pra responder. Aí o cara falou, eu tenho uma novidade do Palmeiras. Os caras são muito burros, mano. Tinha que ser Palmeiras, velho. Eu ainda demorei pra responder. Não, pode falar. E ainda bem que o Palmeiras tá numa fase boa, né? Que senão o pessoal ia querer te bater. Chega batendo já. É verdade. Aí o que aconteceu? Aí esse cara, o Palmeiras vai trazer alguém, aí eu fiquei pensando, aí na hora eu pensei no Miranda, que jogou no São Paulo, no Felipe Coutinho, que joga no Liverpool, e o Casemiro, que joga que hoje tá no Porto, né? E aí os caras não acreditaram, mano. Os caras acreditaram na história, mano. Legal. Isso que é o mais incrível, os caras acreditaram. Os torcedores do Palmeiras estão tão desesperados ultimamente, eles estão acreditando em qualquer coisa. Estão acreditando até que o Palmeiras vai ser campeão. Não, o 86 Não, esse ano é nosso, com certeza. Mas bom, Gilmar, a gente teve também o caso do fantasma que apareceu na Copa Libertadores. Esse aí, quando eu vi da primeira vez, até tomei um susto, cara, porque é muito engraçado a cena, né? Durante uma partida, né, passa um vulto atravessando as arquibancadas, atravessando as pessoas, não é isso? Na Bolívia aconteceu isso, né? Isso aí foi em 2014. Exatamente. Mas eu peguei uma outra filmagem dessa mesma cena, feita por uma outra equipe de TV, e aí infelizmente era só um torcedor mesmo, que saiu correndo assim entre as arquibancadas, e aí deu a impressão que ele estava
transpassando as pessoas, mas na verdade não, tem um caminho atrás aqui na arquibancada desse estádio que as pessoas podem andar por ali sem atrapalhar quem está sentado. Infelizmente, não foi dessa vez que a gente viu aí um Gilmar, fantasma. mas se você quiser ver fantasma, vai no estádio do Santos, mano. Vai, tá quase tudo morto já. Tem um monte de fantasma lá. Mas esse vídeo é engraçado, mas na hora que reproduziram ele, deram uma adiantada, fizeram alguma edição Não, ou só só reproduziram mesmo? Porque na imagem que eu vi, Cara, ele tá é que ele muito tá rápido. correndo. Uma dor de barriga ali, né? O que acontece? Eu nunca fui em estádio, eu não sei como é que deve ser na hora da saída. Mas eu acredito que muitos torcedores saem correndo antes de terminar a partida para evitar fila, né? E é isso que aconteceu. Esse camarada saiu correndo, ele falou, aqui não vai acontecer mais nada não. E foi embora, só que ele foi... Mas essa fila desse estádio deve ser imensa, que o cara dá um pinote, rapaz. Que medo de pegar fila. Mesmo, e já era. Deu uma diarreia ali dele e vou deixar também. correr, mano. O cara, com essa velocidade aí, ele poderia estar em campo jogando, velho. Mas vamos lá. Tivemos também o caso do goleiro que chama merda. Essa foi engraçada, hein? Tem umas coisas no site, assim, apesar de chamar e-farsas, nem sempre as coisas, nem tudo que eu publico lá é mentira, né? Às vezes eu tô pesquisando alguma história pra saber se é verdade ou não, e no meio do caminho eu acabo descobrindo que é verdade. Eu fico mó triste porque eu queria que fosse falso, né? Mas eu acabo descobrindo que é verdade. Aí, pra eu não perder tudo aquilo que eu já pesquisei, eu pego e coloco no site lá. Todo o seu trabalho, eu perdi um tempo lá pesquisando, então eu publico lá e escrevo no finalzinho, eu faço aquele suspense e no final eu explico que é verdade. Esse goleiro, ele existe mesmo. É até legal que você coloca quando é verdade, porque senão a pessoa só vê o título e sai fora, né? Já sabe que é falso. Escreve mesmo na nossa fanpage assim, eu não vou nem entrar, porque quando tá aí é porque é mentira. Não, às vezes não. Às vezes tem coisa lá que é verdade. Esse camarada aí, ele se chama, é um polonês, ele se chama Lucas Merda. E ele tinha 31 anos em 2011, né? E ele nasceu na Polônia e tal, e aí ele foi pra Cracóvia. E aí essa foto aí é de quando ele assinou tal com a equipe lá. A conotação do nome é um. Onde você achou normal. esse A tipo conotação lá na. É um sobrenome lá, mas não tem nada a ver com a nossa merda daqui. Aí pra dar uma melhorada no meu artigo aqui, deixar ele mais engraçado, eu separei alguns outros nomes aqui de alguns jogadores de futebol que tem uns sobrenomes muito interessantes. Por exemplo, Salvatore Bochetti, que joga na Rússia, Milton Caralho, que é atacante argentino, José Porras, que é da Costa Rica, e tem também a Ana Buceta, que joga na seleção feminina da Espanha. Tem a foto dela aqui, ó. Esse Ana Buceta aí, eu acho que teve uma vez que os caras estavam narrando e os caras faziam de tudo pra não falar o sobrenome dela. Os caras, é a Ana, vai que Ana. Eu lembro de qual. Todo mundo conhece a Ana. Podia colocar assim, lá vem a Ana Vagina, tal, né? Podia ficar mais legal. Né? Ela é Buceta mesmo. Mas, ó, imagina uma partida com todos esses nomes, né? Lá vem o caralho, passou por porras, tocou pra Buceta. Brasil! Ia ficar bem divertido. Então, ó, uma dica aí, uma dica aí para os dirigentes, aí para as pessoas que organizam futebol: nunca convide para a mesma partida o caralho, a porras e o Buceta, né? E a Buceta. Então já tá uma dica. Ô, Gilmar, senão vai dar merda. Senão vai dar. Exatamente. Bom, muito bem, boa. Vamos continuar na merda, vamos falar do Corinthians. Teve um caso aí que, após a morte do Sócrates, né, Dr. Sócrates, teve um boato, né, que ele tinha dito que queria morrer quando o Corinthians fosse campeão, e foi exatamente o que aconteceu, né? Ele morreu no mesmo dia que o Corinthians foi campeão brasileiro, em 2011, se eu não estiver enganado. E conta um pouco dessa história aí. Eu tenho uma admiração pelo Sócrates, porque ele é o único corintiano que tem faculdade, né? Não, tô brincando, é brincadeira. Eu dei uma palestra no ano passado. Ele é o único que sabe ler. Eu dei uma palestra no ano passado na Unicid, ano retrasado, e aí no meio da palestra eu comecei a mostrar algumas fotos e tal, e aí eu mostrei uma foto do Corinthians lá. Depois, mais pra frente, a gente vai falar sobre essa foto.
E aí, no meio o pessoal começou vaiar, né? Eu falei, mas tem corintiano aqui na sala? Aí o pessoal, tem. Eu falei, pô, mas corintiano fazendo faculdade? Aí o pessoal começou a bater. Eu falei, não, calma, gente, é brincadeira. Tudo fake, né? Bom, essa história é mentira. Essa história do Sócrates é mentira. Circulou em 2011 e diz que ele teria dito, né? Eu quero morrer em um domingo com o Corinthians campeão. Mas essa história é mentira. Eu procurei em vários sites onde ele pudesse ter dito isso, mas não encontrei lugar nenhum. É uma dessas frases que atribuem à pessoa depois que a pessoa morre e tal, e nada a ver. Eu tenho uma coluna lá na Rádio Bandeirantes todo sábado, no programa Você é Curioso, e aí eu conversei com o Marcelo Duarte, que é o apresentador do Você é Curioso, e ele tentou procurar entre os jornalistas da área de futebol, lá da Rádio Bandeirantes, que pudesse validar essa história também, e nenhum deles, ninguém, nunca ouviu o Sócrates falar isso. Então é uma história que surgiu depois que o Corinthians foi campeão naquele domingo e depois que o Sócrates teria morrido, depois que ele morreu. Então essa história é falsa. É uma forma de tentar eternizar mais ainda, né, o jogador, né, porque ele teve um passado muito, muito grande no Corinthians, mas com certeza se ele tivesse falado isso, provavelmente teria algum áudio, alguma entrevista, ou no mínimo, na pior das hipóteses, teria pelo menos algum radialista, alguma pessoa do meio testemunhando. E nem no site pessoal, no site dele mesmo também não tem nada disso, entendeu? É uma história que foi inventada depois. Mas de qualquer forma isso não muda nada, a grande história do Sócrates pelo Corinthians, mas fica esse registro aí que é fake. Me engano. Você não tá vendo com o braço esticado aqui não, mano? Pô, oi. Não, a gente tá vendo não. Fala aí, o Aguiar. Não, aproveitando que tá falando do Sócrates, o Conexão de hoje é imperdível, tá? Nossa. Ô, Gilmar, não sei se você sabe, mas nós temos o nosso vidente aqui. Ah, é? O Aguiar é o nosso vidente. O Aguiar, ele previu a morte da mãe de Ná. É mesmo? Pô, nem ela previu a própria morte, né? Mas no final do programa nós temos um momento de conexão aqui, mas pode dar continuidade aí, ô Kaisaki. Beleza. Tivemos também no E-Farsas uma foto que... Essa é mais uma daquelas que eu gostaria que tivesse sido verdade, que é a foto da quadrilha lá tentando roubar a Taça Libertadores, sendo que dos 5 integrantes, 4 são corintianos, né? Seria muito melhor se fosse verdade. Essa é a foto que eu mostrei na minha palestra, quando eu fui me apresentar apresentar essa minha palestra lá na Unicity. Eu mostrei essa foto aí, e aí eu pergunto para as pessoas, essa foto é verdadeira, essa foto é falsa? E aí eu penso, mentira, tal. E é mentira mesmo. Mas a foto é verdadeira. Mas a foto é verdadeira, e né? a matéria, na verdade, publicada lá no Expresso Popular, a manchete é o seguinte: presas 2 quadrilhas de sequestradores. E aí, as 2 quadrilhas, dos 5 caras aqui, 4 estão usando a camisa do Corinthians. E o outro com certeza é corintiano também, que ele é goleiro, tem que usar um uniforme diferente. É o goleiro da quadrilha. E aí o que fizeram? Pegaram essa manchete e aí apagaram em cima o trecho, o título, né, da matéria, e aí colocaram presa a quadrilha que queria roubar a Taça Libertadores. Nessa época o Corinthians não tinha ainda, e aí fazia mais sentido essa piada. Foi muito bem bolada por quem fez esse título, né? Eu assisti há um tempo atrás, logo no comecinho do CQC, quando o CQC era bom ainda. E aí eles fizeram assim, eles pegaram umas pessoas, colocaram, vestiram eles com umas roupas assim, meio zoadas, meio roupa de maloqueiro, e era a camisa do Corinthians, assim, sabe? E aí eles colocaram esses caras lá na Higienópolis, naquelas ruas chiques que tem ali no centro da cidade. E aí, Oscar Freire. Oscar Freire, isso. E aí só dos caras ficarem andando ali com aquela roupa mal vestido, a polícia já chegou em cima e já colocou no camburão e tal. Aí eles explicaram, não, isso é uma matéria pra TV. Aí aí o PM falou assim, também vocês estão usando roupa de ladrão? E era a camisa do Corinthians. Eu acho válido. Caso, né, mano? Aí não dá. Mas bom, a gente
vai chegando o assunto da Copa de 98, que foi acho que todo ano sai uma teoria da conspiração envolvendo alguma derrota do Brasil em qualquer esporte, né? Seja no Anderson Silva no MMA, seja o Brasil na Copa do Mundo. Mas em 98 teve um ingrediente a mais, que foi aquele mal súbito do Ronaldo, né? Então, você chegou a comentar nisso, perder, né, Farsa, né? também. Que é verdade, né? Eu vou até emendar com uma outra aqui que eu publiquei recentemente, que essa eu publiquei em 2010, que dizia que a Copa do Mundo, que foi feita lá na África do Sul, foi vendida. O Brasil vendeu essa Copa para ele não ganhar, não sei o quê. E aí tinha até um jornalista que teria denunciado tudo isso. E aí você já pega pelo nome do jornalista, que na verdade não é. Ele não é jornalista. É um cara que caiu o nome dele no meio dessa história, não sei porquê. E aí quando você começa a pesquisar o conteúdo do texto, você já começa a identificar algumas características de um boato. Por exemplo, ele não é datado, ele cita algumas fontes aqui que não existem, coloca nomes de pessoas e de instituições para dar mais credibilidade pro boato, e trata de um assunto que muita gente vai querer saber, né? Agora, você imagina, se o Brasil tivesse vendido essa Copa, imagina o trabalho que tinha que ser, porque não adianta vender só o último jogo, né? Teria que vender todos, porque os outros times teriam que deixar o Brasil ganhar até o final. Então isso ia dar um trabalho danado. E além disso, quanto que ganha um jogador de futebol, né? Imagina para você comprar um time inteiro. É muito caro, né? E agora, em 2015, com certeza, surgiu outra história quase parecida com essa, quase igual, dizendo que o FBI tinha confirmado que o Brasil tinha vendido a Copa para a Alemanha. Você lembra aquele 7-1, né? Que a gente tomou, né? É o gol da Alemanha! Olha o gol da Alemanha! O brasileiro não consegue inesquecível, engolir isso 7-1. até hoje. Então, o brasileiro não consegue admitir desculpa, né? que o Brasil tava ruim na Copa, poxa vida. Ele merecia mesmo ganhar, levar 7 gols para casa. E aí no comecinho da Copa, não sei se vocês se lembram, em 2014, no comecinho da Copa, tava todo mundo dizendo que o Brasil tinha comprado a Copa. Então, tá no papo, Tá o Brasil Dilma, né? comprou. Pra ajudar a reeleição. O Cajuru tava na televisão falando, se o Brasil, anota aí, se o Brasil não ganhar, eu saio da TV, eu não apresento mais nada, porque eu tenho certeza que o Brasil comprou a Copa. O Brasil já perdeu a Copa, mas a seleção vai ganhar. Mas que o Brasil já perdeu. Ou Você seja, pode a gravar. seleção vai ganhar a Copa, pode gravar mas isso. o Brasil perdeu. Eu encerro a minha carreira se isso não acontecer. Isso foi até a metade. Não, tava comprado, só que pra derrubar o Cajuru a gente perdeu a Copa. Só pra ele sair da TV. E aí, quando começaram os jogos, e o pessoal foi vendo que o Brasil tava ruim mesmo, o Brasil não ia ganhar essa Copa. Aí surgiu outro boato dizendo que o Brasil tinha vendido a Copa, entendeu? E aí foi assim. As compras e vendas da Copa do Mundo vão de acordo com o desempenho, né? Se tá nem jogando carro, bem, você comprou, compra um né? carro e Se não gostou, tá jogando vende, mal, que nem vendeu. compra a Copa. Você compra a Copa, acho que não vou ganhar essa não, vou ganhar outra. Vende essa Copa. Eu vou pegar um modelo mais novo, né, daqui a 4 anos. Vou pegar o de 2018. Vou esperar sair a Copa com o ar-condicionado. interessante é assim, igual eu falei, é um assunto que muita gente vai ler e muita gente vai compartilhar. E aí a gente vê, por exemplo, no Facebook, a pessoa compartilhando e já escrevendo embaixo assim, eu sabia, isso tava, sabe? E aí, por exemplo, e aí o que aconteceu? Era tão eu óbvio, dei uma olhada no site do FBI e eles disponibilizam lá mesmo as investigações e tal. E tem mesmo uma investigação sendo feita em cima de alguns cartolas do futebol, não só do futebol brasileiro, mas de vários países. E aí, se você buscar lá nesse documento, você não vai encontrar nada falando sobre esse jogo da Alemanha e do Brasil, entendeu? Teve um portal muito famoso aqui no Brasil que publicou essa história, sem citar nenhuma fonte, sem provar nada, sem comprovar nada, dizendo que o Brasil tinha vendido a Copa para a Alemanha. Mas se você procurar nesse documento, você não vai achar nada falando sobre isso.
mas, né, as pessoas vão passando. Até porque essas investigações elas vão muito mais pro campo de dinheiro mesmo, né? De desvio, dessas coisas. Comprar jogo é meio que tanto impossível, é meio que improvável você provar, né? A mesma coisa do Neymar lá falando que o Neymar fingiu a lesão, porque, né? Além disso, igual eu falei, já falei aqui nesse episódio, quanto que seria o valor pra você pagar pro Neymar? Pô, o Neymar ganha muitos milhões de dólares. Você tem que pagar quanto pra ele, né? Você vai oferecer pro Neymar uma mina de 3 tetas? Uma coisa que não tem, sei lá. O cara é novo, ganha a primeira Copa do Mundo dele, você acha que ele vai se vender? Mano, o cara tem muito dinheiro, né, mano? Não dá pra... Por mais que a gente saiba que esses caras são mercenários, não chega a ser ao ponto da assim... Não, e além dele ter dinheiro, ele come a Bruna Marquezine, né? Então, pô, o que mais que o cara quer? É ele ou o sósia dele? Hoje divide. Eu acho que é o sósia. O Neymar tá cansado, né? Vai lá, sósia. Bom, essa Copa de 2014, realmente o brasileiro achar que foi vendido, o brasileiro devia estar mais preocupado com o dinheiro que foi gasto em estádio e deveria ter sido destinado a outros segmentos muito mais urgentes no Brasil do que preocupado se o Brasil vendeu ou não o jogo em si, né? As pessoas fazem um escândalo danado porque o Brasil perdeu de 7-1, mas tem um pessoal aí que tá levando uma grana brutal aí no Congresso aí e ninguém tá vendo, ninguém tá reclamando. Então acho que era legal, sem querer usar frases prontas, mas assim, o brasileiro devia ter esse mesmo empenho, né? Também na política, né? Em outros setores, né? É verdade, né? O futebol, apesar é divertido, futebol, a gente gosta bastante, mas que o futebol não pode ser nosso principal metodologia pra gente pensar nas coisas, né? A gente tem que olhar a política com mais empenho do que o futebol ou qualquer outra coisa. A política que determina a nossa vida, né? E a gente não tem isso. Você vê os caras, o time perde de 3-0, vai jogar Libertadores, perde lá, quando os caras voltam, os caras tacam ovo, taca não sei o que, vai receber no aeroporto. Aí o político vem na quebrada aqui, dá um brinquedo, numa caixa de leite, os caras abraçam o político, não sei o que. Beija a criança catarrenta e tá tudo certo. Engraçado, né? Ô Gilmar, esse texto dessas Copas aí, esse texto ele é sempre renovado, né? Tem um texto que fala que, tem o último que eu vi, o da... são muitos personagens. Se soubesse são muitos personagens, muita gente teria nojo do futebol. Esse texto, ele é de lei, esses textos, né? É incrível. E aí eu vi também esse mesmo texto sendo usado na Libertadores, sendo usado nas Olimpíadas e agora na Copa de 2014. É o mesmo texto, só que muda só algumas... a quadrilha que compra é sempre a mesma, Gilmar. Eu acho que viu? A quadrilha que compra é a mesma e eles não precisam mudar o texto. Ô Gilmar, mas você acha o quê? Que essa boataria que tem aí, ela é mais uma coisa que as pessoas fazem brincando e espalham e as outras pessoas acabam recebendo como verdade, ou você acha que tem má fé também de algumas pessoas? Sim, tem alguns sites que vivem de criar notícia falsa mesmo, mas para tirar um barato mesmo. Por exemplo, o Sensacionalista, o Olé do Brasil, futebol. Isso, o Olé do Brasil, mas, assim, algumas pessoas acabam compartilhando e acabam achando que aquilo é verdade e tal, porque a notícia ela tem um layout, assim, ele tem uma aparência de uma notícia mesmo, né? Você entra assim, você dá a impressão que é um jornal e tal, e você acaba repassando. Mas tem alguns que já fazem de sacanagem mesmo. Quer ver? Tem um assunto, tem uma notícia interessante que aconteceu. Não sei se vocês conhecem, o Não Salvo, vocês conhecem, né? Sim. E aí, em 2011, o que o Não Salvo fez? Ele descobriu que no site do São Paulo dava para você alterar o conteúdo do site apenas pela URL. Você entrava na URL do site do São Paulo e ali no finalzinho do endereço você escrevia um monte de coisa, que aí o que você escrevia ali aparecia no meio da página. Olha só que uma falha enorme desse negócio. E aí, o que ele fez? Foi. E aí, o que ele fez? Ele fez uma brincadeira dizendo... foi no site do Santos. Dizendo que o Ganso ia sair do Santos, ou ia entrar, eu não lembro bem como é que era. E aí, ele escreveu, mas escreveu brincando assim e tal, e já tuitou. E aí, em pouco menos de meia hora, já tava
pessoal querendo processar ele, aquela história toda, sabe? O pessoal, ninguém queria saber. Não, isso é a melhor das hipóteses, né? Porque com certeza foram xingar o jogador, né? Picha-muro, porque Ô, Gilmar, tá no site oficial do clube, também, né? mano, O pessoal abraçou do título a ideia. da Coreia do Norte, mano. Então, essa também é uma outra história bacana que o Cid do Salvo que criou, que é assim, no final, pertinho do final da Copa do Mundo, ele publicou um vídeo na internet dizendo como se ele fosse lá, como se fossem os coreanos comemorando que eles estavam na final da Copa. Mas ficou um negócio muito bem feito. E o Não Salva, ele tem uma equipe que ajuda ele. E ele conseguiu, primeiro, ele criou um canal coreano no YouTube e ficou por 3 meses mandando notícias pra lá. Notícias coreanas. E aí ele ficou preparando. Ele preparou o terreno, ele foi lá e publicou essa história dizendo que o governo da Coreia estava enganando a população, mentindo que a Coreia estava na final da Copa. Isso aí saiu em jornais norte-americanos, jornais britânicos, saiu aqui do Brasil. E aí eu falei, essa história tá muito mal contada. E comecei a pesquisar. E o eFarsas foi um dos primeiros sites aí a desmentir essa história. Claro que na época eu não sabia ainda quem era que tinha criado essa mentira, quem é que tinha produzido. Pra mim era algum cara americano, sabe? Alguém de outro país que tinha inventado isso. E aí eu fui participar lá na Campus Party de um debate lá junto com o Não Salvo e junto com a Rosana Herman pra gente falar sobre mentira da internet e tal. E ele me chamou de canto e falou, sabe aquela história lá? Foi eu que inventei. E aí eu fiquei na minha, eu falei assim, não vou publicar não, porque vai que não é ele, né? Ele tá querendo puxar pra ele. Mas eu já tinha publicado no eFarsas que era fake já? Só que eu não tinha publicado quem era, porque eu não sabia. Aí ele pegou e me avisou e falou assim, então você só espera que amanhã eu vou publicar lá no Não Salvo, aí você vai ter certeza que fui eu. Até porque vindo do Cid podia ser a baita trollagem, né? Não, Não Salvo, e no fim não era, né? E aí quando saiu do site dele eu peguei e publiquei. Então se você entrar lá no eFarsas nessa postagem sobre a Coreia do Norte ter participado do final da Copa, você vai ver que tem uma atualizaçãozinha lá no final, que eu publiquei o artigo num dia e depois de alguns dias eu fiz a atualização explicando que era o Não Salvo que tinha feito essa brincadeira. E o interessante dessa história em específico bacana. É que muita gente ficou escrevendo embaixo lá nos comentários, é lógico que é verdade, saiu até na Globo, saiu até no jornal fulano de tal. Falei, não é só porque você tá vendo em algum jornal importante aí que é verdade não, né? Preciso sempre questionar. Então, o William Bonner falou é verdade, né? O William Bonner que você vê na internet. Esse é o tipo de frase que você não consegue nem responder, você só põe a mão na cabeça e abaixa, assim, né? Tipo, é verdade que passou na Globo. Se fosse verdade, nenhuma das noites ia ser ruim, né? Porque toda vez é boa noite. Mas, bom, Gilmar, eu acho que esses conteúdos de internet deixaram você preparado para desvendar o nosso guru espiritual. O nosso vidente aqui do... Ô Aguiar, faz a conexão aí que o Gilmar, agora a gente trouxe um especialista para te desmascarar aqui, vamos ver se ele consegue. Preparado? Ele podia desvendar aquela história que São Paulo foi rebaixado mesmo em 91, não sei se você já ouviu falar desse assunto. E agora você me pegou aí, meu. Futebol, o Gilmar... pra mim, eu conheço a Copa. É igual o meu pai, eu assisto a Copa do Mundo com meu pai, né? E aí no meio do jogo acontece sempre assim. Ele dorme durante o jogo, e aí quando ele acorda no meio do jogo, ele olha assim e fala assim, os caras não estão dando moleza, hein? E pá, dorme de novo. É isso que eu faço também. Não, Gilmar, eu tô dando como ideia. Olha esse pouco, não, Gilmar, que esse assunto aí é um assunto interminável. Todos os São Paulinos negam até a morte que o São Paulo for rebaixado. Mas foi, viu? Mas e aí, Aguiar, preparou alguma coisa pra hoje? Sabia que o Gilmar ia participar, preparando um material muito bacana, com o outro lado, né? Então, não sei se o Gilmar provavelmente não sabe como funciona. Do outro lado. O Aguiar, ele tem um sexto sentido apurado, vamos dizer assim, né? Ele tem um contato com outras almas. Aguiar. Vamos lá.
preparar aí o seu copo de bebida, Gilmar. Pode ser água, cachaça, o que você quiser pôr aí. É só pra... Beleza. É o tipo um filtro pra conexão. Entendeu? Bora. Mas então, como eu sabia que o Gilmar ia participar, eu fiz uma conexão especial e tentei trazer um ilustre do futebol, que era Charles Miller, né? Sabe, o Charles Miller, o que trouxe o futebol pro Brasil. Ele tá aí com você, Aguiar? Então, mas a assessoria dele falou que ele não pôde participar, porque é o seguinte, toda vez que tá pra... Mas explica pro Gilmar, que ele explicou pra gente que não é muito por dentro do futebol. O Charles Miller foi quem trouxe o futebol lá, lá no início do século... 1898, na verdade. Né? Ele desembarcou no Porto Santo e trouxe o futebol pro Brasil. Charles Miller. Certo. Então, eu tentei, né, um contato com ele, mas a assessoria dele do outro lado falou que ele tá muito ocupado, porque toda vez que tá pra vir dirigente da FIFA, dirigente de clubes, né, pro outro plano, ele tem que despachar papelada pra mandar os caras pro inferno. Então ele tá meio ocupado no momento. Entendeu? Mas, porém, ele pediu pra publicar dois materiais aqui, porque a audiência com outro mundo, né, com o outro lado é muito grande de Braga. Então não, é verdade. Ele mandou uma ata aqui, né, do primeiro campeonato de futebol espiritual. Jesus queira me livrar de esporte ou de terra, e não deixe eu ir pra o inferno assistir o jogo lá. Jesus queira me livrar de esporte ou de terra, não deixe eu ir pra o inferno assistir o jogo lá. E Deus me livre de eu ir lá. O futebol no inferno está grande a confusão, vai ver a melhor de três pra ver quem é campeão, o time do Satanás ou o quadro de Lampião. Deus me livre de eu ir lá. É verdade, tá aqui, tá. Vai ter um campeonato de futebol espiritual? Sim, olha só, é interessante. Ele, né, Charles Miller como fundador, aí olha os membros dessa assembleia. O Diamante Negro, Tele Santana, Paulo Machado de Carvalho, Cícero Pompeu de Toledo e Urbano Caldeira. Todos nomes famosos de estádios aí, de grandes dirigentes. Só gente boa. Não, o secretário é o Garrincha, entendeu? Os outros, é verdade, os outros coordenadores são o Zito e assinando o Charles Miller. E aí eles me mandaram a tabela, e eu quero que vocês anotem, né, com muita atenção essa tabela, porque em futuros programas vai vir as rodadas dessa tabela. Como o programa tem uma audiência espetacular com o outro lado. E é assim, deixa eu te falar umas coisas, a maioria dos clubes aqui estão extintos, mas alguns clubes que eles estão prevendo que vai acabar no máximo em 2 anos também vão estar citados aqui nos grupos, tá? São 4 grupos. Aí começa com o grupo A, que tem o São Paulo Atlético, que foi o primeiro time, né, profissional, né, assim, semi-profissional, naquela época era quase semi-profissional. O Hércules Alicante da Espanha, que é um time que não existe mais, o Saad de São Caetano, que surgiu antes do São Caetano, e o Palmeiras. O Palmeiras tá... O Palmeiras, eu não posso fazer nada, é a previsão. Então o Palmeiras já tem que... Eu não posso fazer... Já vai ter acabado o Palmeiras, já vai estar jogando no outro plano já. O grupo B é o Rio Grandense, que é o primeiro time, dizem que é o primeiro time profissional, até antes da Ponte Preta, se é verdade ou não, já é outra história. O Ipiranga, né? O 15 Jaú, que acabou há pouco tempo, e a Portuguesa, é outro time que futuramente vai acabar ou já acabou, só esquecendo de enterrar. Entendeu? Agora, o mais interessante é a chave C, né? E olha que interessante, tem 4 times carioca: Bangu, América, Botafogo e Vasco. Então, é quase um campeonato carioca isso aqui. É a Taça Guanabara dos espíritos. É a Taça Guanabara. E fechando o grupo D, a Lumine da Argentina, que é um time que já existiu lá, o Guarani de Campinas, que também é outro que esqueceram de enterrar, o Liverpool da Inglaterra e o Corinthians. Não posso fazer nada. Não, o Liverpool não mexe com o Liverpool, por favor. Foi, né, transmitido. Então eles pediram pra passar a tabela e tal, futuramente vem mais informação de rodada e tal. Então tá aí o Gilmar, né, pra passar a informação aí. Gilmar, mas você não vai fazer nenhuma previsão aí pro Gilmar pra testar se você realmente é o vidente? Sim. É, porque a primeira eu tava passando serviços, né? Agora eu vou falar da previsão, né? Sempre a previsão é muito bem-vinda, né? Então vamos lá. Aguiar, quantos espíritos tem hoje com você aí? Hoje, como assim, todo mundo tava esperando a presença, né, do Gilmar no programa, tem 1.200. Nossa! Caramba! É uma legião, mano. Tá casa cheia, hein? É uma audiência maciça, né? Pô, você tá onde, Aguiar? Você tá num salão de festas, mano? Como eu falo, tem todo um trabalho, né? Tem todo um trabalho, tem todo
Assim, tá dando um bom retorno pro outro lado, mas fazer o quê, né? Mas vamos lá. Então a previsão é o seguinte, Gilmar, a previsão funciona de 5 em 5 anos. Caiu. Alô? A previsão dele foi tão forte que caiu. O Aguiar caiu? Tá ouvindo? Muita emoção, né? O cara ficou muito emocionado e aí caiu. É isso, que é isso? Mas então, é a minha assim... conexão caiu? É. Foi a sua. A gente tava falando que tava com muito espírito aí, melhor você mandar uns embora aí, que 1.200 tá difícil pra GVT carregar aí. Então, eu acho uma coisa que eu não falei pro Gilmar, que aqui ainda, nesse outro lado, se fala pelo Orkut, MSN, e a conexão é de escada. É tudo que já acabou, entendeu? Mas vamos lá, então, eu tava falando do Vasco, né? E a previsão é que daqui a 5 anos o Vasco vai ser só regatas, não vai ser mais clube. Não tem mais condições, né? Acho que até o torcedor do Vasco é obrigado a concordar com o pessoal aqui do Dibrada. Mas aí, Gilmar, tá aí você pra desvendar se tudo isso vai ser verdade ou não. Só daqui 5 anos, Gilmar. Agora vamos ter que esperar aqui pra... daqui 5 anos a gente grava de novo pra gente ver se dá certo. Agora, o ruim é que você não aprendeu. As previsões, elas só podem ser feitas depois que acontecem as coisas, entendeu? Antes de acontecer não dá certo. Teve um camarada aí que previu que ia cair um avião na Paulista. E aí, lógico, né? O avião não caiu, né? Aí ele se deu bem, ele falou que a empresa mudou o número do voo do avião, por isso que o avião não caiu. Aí ele se deu bem. Aí ele falou assim, graças a mim que é fácil, né? Pô, mas viu, Gilmar, essa história do avião foi interessante, que eu trabalho em Perdizes, que não é muito longe da Paulista, né? E o pessoal do meu serviço tá tudo preocupado. E por coincidência, a previsão foi no dia do meu aniversário, que era dia 25 de novembro. Olha aí, que coisa, hein? Os caras estavam me enchendo o saco no serviço, falando que eu ia cair com o avião, pô. Se você tivesse no avião, ele cairia, com certeza. Mas bom, Gilmar, pô, queria agradecer demais aí a sua participação aí, acrescentou bastante no nosso podcast. Deixa a sua mensagem aí, se você tem mais algum caso que você agradeço, comentar aí, fica à eu vontade. acho muito legal o podcast, sempre quando eu participo de algum podcast eu falo isso, que é uma mídia que eu adoro. Eu tenho muita vontade de fazer um podcast com e-farsas, mas eu não faço mesmo por causa de falta de tempo mesmo, que eu imagino que vocês tenham muito trabalho para editar, né, dá um trabalho danado, mas eu queria fazer um podcast porque eu acho muito legal e sempre que vocês precisarem só dá um toque aí que eu tô aí à disposição. Eu quero chamar todo mundo para conhecer lá o nosso canal no YouTube, que é youtube.com/farsas, no Facebook também, facebook.com/farsas. Eu tô sempre no Twitter, eu gosto muito do Twitter, então twitter.com/farsas, e todo sábado a partir das 10 horas da manhã eu tô lá na Rádio Bandeirantes, dentro do programa Você é Curioso, com o quadro Verdadeiro ou Farsa, onde o ouvinte manda para mim alguma história que ele ouviu na internet naquela semana e eu explico se é verdadeiro ou não. E então fica o convite para vocês aí e visite lá o www.e-farsas.com. É isso aí, Gilmar, a gente agradece de novo aí, muito obrigado mesmo, a gente vai estar publicando aí todos e com certeza, né, Gilmar, você seu vai trabalho ter que aí, o nosso... porque farsa não para de acontecer, né, mano? Pode chamar que a gente faz aí. A gente já tem o nosso farsante aqui, que é o Aguiar, né, mas... E agora sim, sem pesquisar muito, responde essa. O Aguiar é uma farsa como homem? Eu tenho que saber depois, tem que ver aqui. Aí eu tenho que pesquisar a vida do cara. Mas é isso aí, galera. Obrigado pela paciência de ter escutado. Valeu, aí. Gilmar, obrigadão. Até a próxima aí. Muito obrigado, Gilmar, de novo aí. A gente tá até pensando em deixar você no lugar do Aguiar, porque o Aguiar é muito ruim. Vai trocar o passo. De praia e carnaval, hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto então, tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana é o bonde ideal. No ponto final, o rebu é total. Pular pela janela pro bonde é normal. Zoando no asfalto, zoando na areia. Quando chegar na água vou me acabar. Quando chegar na água já